A nossa vida sentimental é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Muitas pessoas não dão a atenção devida a esta área. Quem tem uma vida sentimental equilibrada vai desfrutar de uma vida mais feliz, mais saudável, de uma vida plena, uma vida onde a sua autoestima vai estar em equilíbrio e harmonia e vai desenvolver bem as outras áreas da sua vida. Porém, uma vida sentimental desequilibrada vai gerar muita frustração, muito aborrecimento, sofrimento e uma vida com uma baixa autoestima. Eu quero falar sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue, já curte para que você continue recebendo mensagens como esta. Hoje eu quero falar sobre um homem na Bíblia que tem muito a nos ensinar sobre esta área. Este homem é Davi. Davi é um vencedor na Bíblia, é um guerreiro. E nós podemos aprender tanto com os acertos como com os erros de Davi. Certa vez eu ouvi um profeta, um sábio, dizer que 3 coisas vão fazer diferença na nossa vida. 3 coisas, na realidade, vão definir o nosso futuro. A primeira delas é a igreja aonde você está plantado. A segunda é a pessoa com quem você vai se casar. E a terceira são os relacionamentos que te cercam. Olha só que coisa importante. Então, mas hoje eu só quero falar sobre os relacionamentos e tudo ligado à nossa vida sentimental. Ou seja, a pessoa com quem você se relaciona ou a pessoa com quem você vai se casar. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, nós vemos um momento marcante na história de Davi. Até o capítulo 12, Davi tinha uma vida que estava subindo, estava em ascensão. Ele estava indo muito bem na sua vida ministerial como um adorador. Ele estava indo muito bem na sua vida profissional como um rei. Ele estava indo muito bem na sua vida familiar até o capítulo 12. Mas depois do capítulo 12, alguma coisa acontece que muda completamente o futuro de Davi. Davi estava em casa durante um tempo onde todos estavam na guerra. E Davi, ao invés de ir para a guerra, eu não sei porque ele resolveu ficar em casa, mas ele não estava aonde ele deveria estar, que era na guerra. Os reis iam para a guerra. Mas nessa batalha, Davi resolveu ficar em casa. Então, ele começa a se distrair. Cuidado com as distrações. Porque quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, as distrações podem tirar o nosso foco e podem até comprometer o nosso futuro. Então vamos lá, Davi estava distraído e quando ele estava passeando ali no seu terraço, ele vê a jovem Batseba, uma mulher muito bonita, e que logo Davi se encanta, se apaixona por essa mulher e não sossega até se encontrar com ela. Davi manda chamar Batseba e ele de alguma maneira ali vai seduzi-la, vai envolvê-la e acaba se deitando com ela. A Bíblia diz que ele, percebendo que Batseba era uma mulher casada, e ela era casada com Urias, o soldado de Davi, mesmo ele sabendo que ela era casada, Davi a possuiu. Ele não viu nisso uma barreira, ele não viu nisso um motivo para não se envolver com ela. E eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre paixões proibidas, paixões sexuais. Muitas vezes as pessoas se deixam levar por um sentimento de paixão, acreditando cegamente que aquela paixão é algo bom, que essa paixão é um amor, é algo fenomenal, é algo que acontece uma vez só na vida ou poucas vezes na vida e que merece ser alimentado, vivido, curtido, usufruído, que a paixão seria algo assim muito maravilhoso. Mas será?
Davi viveu essa paixão proibida e essa paixão proibida custou muito caro para Davi. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Davi poderia ter evitado se envolver com uma mulher casada, mas ele não fez isso. Davi poderia ter a mulher que ele queria, não só porque ele era rei, porque ele era bem-sucedido, mas porque ele tinha liberdade, assim como todos nós temos, de casar com aquela pessoa que a gente quiser, não é verdade? Afinal de contas, o mundo é muito grande. Então, por que nós nos apegaríamos, ou nos apaixonaríamos, ou nos envolveríamos com alguém que já é comprometido? Mas assim como aconteceu na vida de Davi, que ele se envolveu, se encantou, era uma paixão assim quase que irresistível, ele se apaixonou por Batseba. Nós também vemos muitas pessoas que acabam se apaixonando por alguém que já é comprometido. Se acabam se apaixonando pela pessoa errada. E geralmente as consequências são muito ruins, são muito maléficas. A palavra de Deus nos orienta em tudo. E a palavra de Deus vai dizer que nós devemos fugir da aparência do mal, fugir de situações de pecado. A Bíblia vai dizer que o adultério é um pecado grave, é um pecado contra o nosso próprio corpo. Um dos 10 mandamentos vai nos dizer: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, Davi, ele infringiu esse mandamento, ele ultrapassou essa barreira e ele insistiu em ter um relacionamento proibido com Batseba. E sabe como é? Um abismo chama o outro. Para se livrar daquela situação pecaminosa, ele acaba criando uma emboscada para que Urias, o marido de Batseba, fosse morto. Então, um pecado vai chamando o outro. Porque com o pecado do adultério, o pecado da fornicação, acaba entrando outros pecados. Porque a pessoa vai precisar mentir, vai precisar enganar, vai precisar se eximir das suas responsabilidades, vai precisar ser uma pessoa falsa, vai precisar ser uma pessoa que engana, enfim, um abismo chama o outro. E as consequências do pecado, elas vêm. Assim como vieram para a vida de Davi. Não se engane. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Ainda que pareça que ninguém está sabendo, ainda que pareça que ninguém está observando, olhando, e que o nosso pecado vai ficar encoberto, ou que o nosso pecado será perdoado, ou que o nosso pecado vale a pena, ainda que pareça, não se engane. Todo pecado tem consequências. E você pode me dizer: ah, mas Davi continuou sendo amado por Deus. Davi continuou sendo o rei de Israel. Davi continuou com Batseba. Aparentemente, parece que Davi continuou numa boa, mas não é verdade. A Bíblia diz que Davi pecou contra o Senhor e o profeta de Deus foi até Davi para adverti-lo. Porque, escute, Deus sempre vai nos dar uma chance para mudar aquilo que nós estamos fazendo de errado. Deus, além de nos avisar, Ele é um Pai tão maravilhoso que Ele vai nos dar a chance de voltar atrás. Ele sempre vai nos dar uma nova chance de fazer certo, de interromper os nossos erros e começar uma vida nova. Deus hoje está falando com você. Você que talvez esteja vivendo uma paixão errada, uma paixão pecaminosa, um relacionamento proibido, um relacionamento onde você sabe, lá no fundo, que Deus não está nisso. Deus está te dando uma chance de recomeço.
Então, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, quando o profeta Natã vai repreender Davi, Davi fica surpreso. Davi até então não tinha se dado conta da gravidade do seu pecado. Mas quando o profeta confronta Davi, Davi então se arrepende. Davi fala assim: pequei contra o Senhor. A Bíblia diz que ele teve um arrependimento sincero diante de Deus. Arrependimento é quando a gente deseja não ter feito aquilo. Quando a gente realmente gostaria de voltar no tempo, gostaria de voltar atrás para ter feito tudo diferente. Note que é diferente do remorso. O remorso ele traz uma tristeza, ele traz uma vergonha, mas a pessoa não se arrepende sinceramente de ter cometido aquele pecado. Já o arrependimento traz uma mudança de comportamento, traz uma mudança de atitude. E Davi verdadeiramente se arrependeu. Por isso, o profeta Natã disse para ele: também, Davi, você foi perdoado, você não morrerá. Porque naquela época, a consequência do pecado de adultério era morte física mesmo, não só morte espiritual. Hoje nós temos como consequência algo espiritual, não físico, mas as consequências vêm. Porém, Deus perdoou o pecado de Davi, mas não poupou ele de viver as consequências. E sabe, ainda assim acontece nos nossos dias. É assim que acontece. Deus pode nos perdoar dos nossos pecados, mas nós vamos viver e amargar as consequências de cada um dos nossos pecados. Mesmo se você se arrepender e começar a fazer tudo diferente, não existe pecado que fique sem consequência. E as consequências na vida de Davi foram desastrosas. Ele perdeu 4 filhos. O primeiro filho que ele teve com Batseba foi o primeiro a morrer. Ainda bebê, a criança adoeceu e morreu. E depois tiveram outros filhos que morreram também. Aminon, Absalão, Adonias. Ou seja, Davi perdeu 4 filhos para a morte, porque mandou matar Urias. Você vê que não existe pecado nem erro que fique impune. Além disso, a filha de Davi foi estuprada. Além disso, Davi teve muita guerra na casa dele. Nunca mais a espada se afastou da casa dele. Davi também teve o seu reino dividido. O seu reinado foi completamente abalado, porque a sua família foi abalada. Sabe, é uma coisa muito séria quando a gente mexe com a nossa família. Quando nós pecamos, não somos nós apenas que sofremos as consequências do nosso pecado, mas toda a nossa família vai sofrer com isso. Olha que coisa séria. Os filhos sofreram, as esposas sofreram, todos os familiares e até mesmo o reino de Davi sofreu com esse pecado gravíssimo. Mas Deus perdoou Davi, porque Davi era um homem que ele tinha algo muito bom. Ele tinha um coração quebrantável, ele tinha um coração discipulável, ele era humilde para reconhecer os seus erros. E, aliás, ele reconhecia os seus erros facilmente e rapidamente. Então, eu quero deixar um recado aqui para você. O quanto antes você se arrepender do seu pecado, o quanto antes você se voltar para o Senhor, pedir perdão sinceramente, o quanto mais rápido você fizer isso, mais a sua vida vai trilhar novamente o caminho certo, mais a sua vida será abençoada. Não é tarde, sempre há uma chance de recomeço. Deus quer restaurar a sua vida sentimental, Deus quer restaurar a sua vida familiar, Deus quer fazer tudo novo na sua vida, mas para isso é preciso que você se posicione, assim como Davi se posicionou. Ele foi homem suficiente para se arrepender.
Ele foi homem suficiente para pedir perdão a Deus, mas ele também teve que ser homem suficiente para encarar as consequências do seu pecado e, mesmo assim, permanecer fiel e de pé na presença de Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra, encerrando, que está lá em 2 Samuel 22. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 22, diz assim: foge das paixões da carne, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Que Deus te abençoe.